Você já deve ter se perguntado, por exemplo, se um determinado governo ele é efetivamente democrático quando ele garante a todos os cidadãos a possibilidade de serem representados. Mas, com muita frequência, nós ouvimos acusações, mesmo no nosso cotidiano, ou nós mesmos somos autores, de que determinado governo não é democrático, ou determinado governo tem assumido posturas autoritárias. E, afinal de contas, o que isso significa, né? Se um determinado subgrupo presente numa sociedade, ele não tem a possibilidade de expressão ou de acessar espaços de disputa de poder, será que a democracia ela fica mantida ou ela se prejudica? Os mecanismos democráticos, eles são os mesmos ao longo do tempo, desde que a democracia ela foi instaurada, ou eles são suscetíveis às diferentes conjunturas da história? Então, esses são alguns questionamentos para refletirmos sobre os nossos pilares democráticos, aspectos que alicerçam a nossa vida em sociedade e a nossa vida em um regime democrático. Nós vamos conhecer mais sobre o que é a democracia e também a oposição a ela, ou seja, os regimes autoritários. Bom, para isso é interessante começarmos a nos perguntar sobre a vida coletiva, afinal de contas, de que modo que nós podemos fortalecer os nossos espaços de participação, os nossos espaços de deliberação na vida pública. Por que determinados grupos, eles são subrepresentados? E aqui, por exemplo, nós temos a imagem de uma balança, né, que é exatamente o símbolo da justiça. E se há subrepresentação, a justiça ela não se efetiva a todos. Apesar de todos serem reconhecidos como iguais na letra da lei, mas essas desigualdades elas se evidenciam na nossa prática. Então, para que a gente assegure, né, uma formação mais humanista, é importante a gente refletir sobre essa pluralidade, sobre como que os diferentes grupos populacionais de uma sociedade, principalmente do Brasil, né, que tem essa dimensão continental, deve ter os seus espaços de participação, de expressão efetivados. Apenas assim é que nós podemos afirmar que, de fato, vivemos em um regime democrático. Agora, até que isso realmente se efetive, há vários lapsos, várias lacunas, brechas que se instauram, mesmo num determinado governo que se diz democrático. Então, vamos refletir mais sobre esse aspecto, por exemplo, pensando o que é democracia, né? A origem etimológica da palavra, demos, povo, e crato, poder, ou seja, o poder do povo ou o governo do povo. Agora, o conceito mesmo de democracia, ele é um desses das ciências humanas que foi se transformando ao longo do tempo. É um conceito milenar e desde a proposição dos clássicos até a compreensão contemporânea foi passando por uma série de releituras, de ressignificações, com vertentes teóricas distintas que foram agregando a essa leitura, a essa compreensão. E nós vamos apontar apenas alguns desses expoentes, começando pelo clássico Platão, né? Bem, o Platão, ele foi um pensador, né, que se dedicou aí ao exercício do pensar sobre como refletirmos sobre o que é a democracia. E esse autor, ele vai ter mais do que uma preocupação sobre como formar um governo quantitativamente, ou seja, qual o número de pessoas que deve compor um governo, se é um número popular, de massa expressivo, ou se é um número restrito, como, por exemplo, uma oligarquia. Mais do que se preocupar com a quantidade de pessoas, ele está se preocupando com os valores, né? Ele está mais interessado em saber o que deve alicerçar, garantir que um governo seja verdadeiramente justo. E para isso, ele vai definir que os governantes de uma nação, de uma sociedade, né, da antiga polis,
ele deve ser o famoso filósofo, o sábio filósofo, né? Os filósofos reis, pessoas com uma alma pura, marcada pela boa educação, pela boa conduta, que teriam por isso o discernimento de tomar as melhores decisões. E é muito interessante porque nessa obra, né, a República de Platão, ele faz exatamente essa discussão, essa reflexão. Ele vai comparar, por exemplo, um governo democrático com uma embarcação de um navio, por exemplo. E ele diz o seguinte: a democracia traz em si um grande risco, porque nem todos os indivíduos eles são intuídos com essa sabedoria, com essa boa conduta, com esses valores nobres para tomarem as decisões coletivas. Então, isso faz com que esse equilíbrio entre os sábios governantes e os não sábios governados instaurem uma sociedade em caos, uma anarquia. E é o mesmo que pode acontecer, por exemplo, numa tripulação, refletia o Platão, se ao invés de o comandante assumir o leme daquele determinado barco, o leme começar a ser disputado e dividido por diferentes tripulantes da embarcação. Isso vai levar aquela nau a afundar, né? Então ele teme esse risco com relação à nossa sociedade também. É uma contribuição muito interessante para a gente refletir sobre a democracia até os dias atuais, né? Apesar de ele ter escrito nesse contexto, né, da antiguidade, mas veja como é uma filosofia que ainda nos provoca até os dias de hoje. E aí, desse período até a sociedade atual, existem várias proposições diferentes. Por exemplo, nessa foto aqui, a gente tem um marco que foi quando a Revolução em nome dos direitos civis foram conquistados nos Estados Unidos, mas diferentes acontecimentos, tanto do ponto de vista normativo, né, da conquista de leis, quanto também de princípios revolucionários surgiram e interferiram para que a democracia ela fosse se ajustando até os moldes como ela é concebida hoje. Então, dentre esses acontecimentos, nós vamos elencar aqui 3 fatos históricos, né? Começando aí, primeiro, pela Revolução Inglesa. Então, entre os principais fundadores que estiveram à frente, influenciaram a Revolução Inglesa, nós temos o John Locke, e basicamente ela emerge, né, com uma grande afronta à monarquia dos soberanos, como que o monarca ele centralizava para si, tomava decisões muito arbitrárias nessa centralização do poder e limitou, né, a Revolução Inglesa, portanto, ela foi muito importante no sentido de limitar esse abuso do poder. E foi um movimento, né, que ficou bastante consagrado, por exemplo, com a Carta dos Direitos, né, a famosa Bill of Rights. Além da Revolução Inglesa, também a Revolução Americana, e aqui a gente pode ver uma representação das lideranças da Revolução Americana tomando os processos decisórios, reconhecendo quanto que a supremacia popular deveria ser soberana frente ao bem comum, aos interesses que atingissem a toda a comunidade, né, a população. E um dos seus principais representantes foram Thomas Jefferson, né, pensando em como assegurar possibilidades de representação no governo, né, estratégias de controle do governo. E o terceiro grande fato histórico a corroborar esse processo, apontado aí, a Revolução Francesa, essa gravura também representando a queda da Bastilha, um processo que foi responsável, dentre outros fatores, por fazer a separação entre a esfera da política, da esfera pública e a religião, consolidando um Estado laico e também reconhecendo que todos os seres humanos, ao nascerem, eles já seriam livres e iguais.
Então, a famosa Carta dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão, que é um marco até os dias atuais no âmbito das leis, né, da legislação, dos direitos humanos. Então, esses acontecimentos eles foram muito importantes no sentido de consolidar, né, aspectos da democracia. Veja que neles a gente tem a prevalência da ação da burguesia, então é por isso que a gente herdou uma série de direitos de âmbito individual, né, do âmbito civil. Outro pensador que vai refletir sobre esse contexto, sobre a democracia, sobre as formas de governo, foi Alexis de Tocqueville. É um pensador muito interessante porque ele vai se dedicar a refletir sobre como que um governo ele deve se instaurar de modo a garantir a possibilidade de participação, de representação. E o Tocqueville, ele fala que, embora seja muito importante o avanço da democracia, ela traz a igualdade de condições, é também um sistema incompatível com as castas, por exemplo, ou com desigualdades de outra natureza, e traz o risco, porque expressa, né, essa vontade da maioria, traz o risco de que nessa vontade da maioria que prevalece nos processos decisórios democráticos, a minoria dissidente ela seja sufocada. E aí, ele é um autor interessante nessa linha de raciocínio, porque ele vai falar exatamente sobre a necessidade de travar um equilíbrio entre as múltiplas vozes, mesmo que sejam dissonantes, num determinado governo, como na democracia. Então, ele alerta, né, para o risco da tirania da maioria. E um ponto interessante é que isso nos permite refletir sobre alguns desvios do regime democrático para assumir formas autoritárias. Então, nós tivemos diferentes experiências de autoritarismo, algumas em regime totalitário, outras mesmo presentes em regimes supostamente democráticos. Nós vamos apontar apenas algumas delas, que são muito diversas do que nós concebemos hoje como importante para uma democracia. Então, aqui, por exemplo, né, uma foto da Comissão de Igualdade, de Justiça, né, Igualdade Racial. Então, hoje a gente tem essa preocupação com a defesa da pluralidade, da diversidade, da inclusão, de combate ao preconceito, ao racismo, de combate às formas de repressão, de censura, ao contrário dessas experiências autoritárias que nós vamos mencionar, né? Então, para que os indivíduos eles sejam efetivamente reconhecidos sem distinção, né? Para que aquela igualdade que existe na letra da lei, ela não se restrinja apenas ao papel formalmente, mas que ela se apresente na prática, né, garantindo aos indivíduos o usufruto de uma cidadania plena, né, dos seus direitos de forma mais igualitária, de forma mais diversa, né, incluindo as múltiplas possibilidades de existência, de ser, né, de expressar a sua condição humana, a liberdade de expressão. Então, aqui nessa foto, por exemplo, a esposa do Franklin Delano Roosevelt, com a carta aí da Declaração dos Direitos Humanos, né, que prevê inclusive o direito à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, combatendo formas de preconceito, de calúnia, de difamação, de segregação. Então, todas as expressões que recaiam em algum tipo de preconceito, ou de calúnia, ou de difamação, elas são ilegais porque elas contrariam o princípio da igualdade num sistema democrático e que, portanto, devem ser combatidas, né? Agora, a liberdade dos indivíduos se expressarem, se comunicarem por si só, ela é um princípio, né, adquirido, previsto.
Só não pode ultrapassar, extrapolar o direito do outro, para que inclusive não haja necessidade de intervenção do Estado, né? Então, vamos mencionar aqui algumas dessas formas de governo autoritárias. Por exemplo, o próprio Jean-Jacques Rousseau, né, também um autor aí contratualista, ele previu já que a democracia ela pudesse assumir traços do autoritarismo, porque a democracia pressupõe essa soberania do povo, né, essa supremacia popular, melhor dizendo. E isso significa que os interesses do indivíduo precisam ser traduzidos nos interesses do coletivo. Então, a iminência de um risco aí da tirania da maioria também é uma possibilidade de diálogo com o pensamento do Alexis de Tocqueville, né? Então, sobre essas experiências, uma das mais marcantes foi a experiência nazista na Alemanha, encabeçada pelo Adolf Hitler, o regime do Benito Mussolini na Itália. Podemos mencionar também o regime totalitário stalinista, também na própria ditadura militar brasileira, em outras experiências latinas, né, na América Latina como um todo, em diferentes países, de governos que se tornaram ditatoriais com esses traços de censura, de perseguição, unipartidarismo, de militarismo, de imposição de regras sobre a possibilidade de expressão e de comunicação popular. E mesmo numa suposta democracia, nós temos aí nessa foto, por exemplo, a famosa lei de Jim Crow, implementada por volta da década de 60 nos Estados Unidos, que estipulava a segregação racial nos Estados Unidos. Além disso, outro exemplo marcante, aí uma foto da liderança do Nelson Mandela na África do Sul, o regime do apartheid, que foi imposto por uma minoria branca da população a uma maioria. Então veja que esses traços autoritários, eles podem se efetivar mesmo sobre a maioria da população. Então a necessidade de conhecer esse aspecto histórico exatamente para combatê-lo, né, para nos munirmos contra a ameaça de uma reascensão desses riscos. E aqui, por exemplo, nós vemos uma das mais expressivas heranças deixadas pelos regimes autoritários, que foi o Holocausto, né, que dizimou em números baixos aproximadamente 6 milhões de pessoas entre os anos 30 e 40 na Alemanha. Bem, e diante de tudo isso, vale a pena apontar a necessidade de uma instituição de direito internacional que fosse capaz de mediar os conflitos entre os Estados-nação, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, após a sua extensão, número de mortos, e aí que surge a ONU com esse propósito de mediar os conflitos entre os países, e ela tem aí um poder considerável no sentido de que as suas definições possam ser implementadas às nações. Acho que vale a pena ressaltar o aspecto soberano de cada Estado, ou seja, mesmo que haja esses documentos que a ONU emite com essas recomendações para os países, o Estado é soberano para tomar as decisões internamente compatíveis com o seu próprio âmbito, né? Mas esse incentivo para que esses acordos sejam firmados pela ONU. Agora, a própria instituição apresenta limitações. Aqui nós temos uma foto da ONU, né? Aí, que já vigora por mais de 200 de países, já trabalha, né? Porém, ela ainda é constituída por um grupo de países compatível com o pós-guerra de 1945, de apenas 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. Então, há uma própria lacuna, né? Uma deficiência em termos de pluralidade, de diversidade, que compromete as ações dessa instituição, para dizer apenas o mínimo, né? Bom, então,
Esses são alguns aspectos. A gente tem um regime de democracia aí de mais de 2000 anos, com alguns traços bastante marcantes da história da construção da democracia na sociedade, seja global, seja nacional. E ainda os desafios prevalecem, seja no sentido de assegurar a diversidade de opiniões, a representatividade, a liberdade de expressão e a busca por mecanismos de decisão, de deliberação que sejam mais representativos daquilo que a população, né, que a sociedade apresenta.